O motorista de uma Kombi, que seria de uma entidade assistencial de Cambé, teria sido flagrado despejando moradores de rua na rodoviária da cidade. Como assim, Juliano? O secretário de Assistência Social de Rolândia procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, disse, olha, ele pegou os moradores de rua lá de Cambé e trouxe aqui para Rolândia. E segundo o secretário, não é a primeira vez que isso acontece. A nossa equipe foi até Rolândia e vai tentar entender o que aconteceu, tá? A denúncia é muito séria, 12h59, enche a tela. Chegaram nós na perua lá em Cambé, nós nem queríamos vir pra cá, era pra outro lugar. Aí acho que tá tipo dispensando nós pra qualquer lugar. O relato é de um morador de rua de Cambé. O homem afirma que ele e outros 7 andarilhos teriam sido pegos contra a vontade por membros de um projeto social e trazidos para Rolândia. Tava da Irmã Jardim lá. E veio mais gente com você de lá? Veio. Deixaram vocês aonde aqui em Rolândia? Aí na praça aí. Perto da rodoviária. Isso. Os moradores de rua chegaram numa Kombi e foram deixados aqui nessa praça que fica do lado da rodoviária de Rolândia. Eles não receberam nenhum tipo de instrução sobre o que fazer, para onde ir, ou seja, foram literalmente largados à própria sorte. 2 funcionários da prefeitura flagraram a situação e fotografaram o absurdo. É que a gente estava fazendo a limpeza aqui na praça, né, para o dia 7 de setembro, e estava com a equipe, mais um motorista do caminhão. Aí encostou uma Kombi e começou a descer 8 moradores de rua. Aí quando eles também, o rapaz da Kombi, o condutor viu que era o caminhão da prefeitura, aí deu a cara disfarçada e falou assim, nós estamos procurando a bicicletaria para comprar uma cama de ar. Falou com um da equipe que estava do lado, daí e subiu com a Kombi e desceu o outro mais para cima lá. Para o secretário de Assistência Social de Rolândia, o objetivo da ONG seria diminuir a população de rua de Cambé. Esse público em situação de rua é um público que está em situação de vulnerabilidade, é um público difícil de estar auxiliando, porque muitos deles nem querem um abrigo, não querem sair dessa situação. Então, o que essa ONG fez? Ela tirou um problema do seu município, da sua cidade e simplesmente transferiu sem nenhuma responsabilidade para outro município. O seu Valdecir, que aparece no vídeo, foi levado a um abrigo e vai ser acompanhado pela Assistência Social de Rolândia. O secretário registrou um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Ele também levou a situação do despejo de moradores de rua ao Ministério Público. Deixaram um público em situação de vulnerabilidade. Eles ficaram pior ainda, porque sem nenhum contato aqui no município, sem nenhum tipo de suporte, esse público na rua, para manter o vício, para a sobrevivência, acabam, às vezes, efetuando algum tipo de furto. E a gente não vai aceitar, de maneira nenhuma, que uma ONG ou outra cidade simplesmente despeje pessoas aqui no nosso município sem nenhum tipo de responsabilidade. A denúncia é muito séria, de verdade, não é a primeira vez que eu ouço isso, mas sempre que acontece a gente começa a pensar, primeiro, a cidade precisa cuidar do seu morador. E a gente também não pode deixar de levar em conta o seguinte, você pega um morador de rua como se ele fosse um saco de lixo, tira daqui e joga ali, repito, uma denúncia muito séria. O que é que prega o bom jornalismo? Ouvir sempre todos os lados. E claro que a gente foi atrás da entidade que fez o transporte desses moradores de rua. Trata-se do Lar Santo Antônio, tá? Uma das entidades assistenciais mais antigas e mais reconhecidas, mais tradicionais de Cambé. Agora há pouquinho antes de começar o nosso balanço geral, eu conversei com a presidente da entidade, a irmã Aparecida Jardini, tá? E ela garantiu que tudo não passou de um mal entendido. Ela disse que o transporte destes moradores de rua foi feito até Rolândia porque a rodoviária de Cambé está em reformas e todos eles já tinham passagem para seguir para suas cidades de origem. Vamos entender um pouco disso. Repito, ouvir todos os envolvidos numa história é sempre fundamental e aqui a gente é muito ético, é sempre muito responsável. Pode rodar. Irmã, por que esses 6 moradores de rua, eles foram levados de Cambé lá para a cidade de Rolândia e foram deixados ali perto da rodoviária? Não, na realidade acho que foi perto da rodoviária. Eles deviam ir mesmo para a rodoviária, porque eles estavam com passagem, com dinheiro da passagem para seguir viagem para Atapongas, Apucarana e Maringá.
jogar. E um era de Rolândia, ele ia para casa da família em Rolândia. Então, por que eles... assistência social lá de Rolândia, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência porque ele disse que esses moradores de rua foram abandonados lá, que Cambé mandou esses moradores de rua e os abandonou lá, e que isso tem sido feito com frequência. Como é que você viu essa informação de que ele foi procurar a polícia? Eu acho que ele estava, não sei, não posso julgar qual foi a intenção que ele fez isso, mas o que eu posso assegurar é que esta não é a conduta do Lar Santo Antônio, nem do abrigo Padre Manuel. Quando a pessoa vai até a rodoviária de Rolândia, ele vai primeiro, porque aqui está tendo dificuldade de entrar os ônibus devido aquele viaduto que está sendo feito ali perto da Sadia, né? De Fripar agora. E outra, que o acolhimento no abrigo Padre Manuel não está sendo feito regularmente devido à restrição da pandemia. Então, quando as pessoas chegam, o que a gente fornece? Nós ajudamos como nós podemos. Nós ajudamos com alimentação, né? Nós ajudamos com a higiene para que eles não viajem, né, sujos ou de qualquer jeito, né? E nós oferecemos o transporte naquele dia até Rolândia, porque a gente queria que eles chegassem mais cedo aos seus destinos. Tá aí, ouvimos então a presidente do Lar Santo Antônio. E a gente foi atrás também do prefeito de Cambé, Conrado Scherer. Por quê? Eu hoje no Jornal da Geral, todo dia você já sabe que eu estou no rádio também, das 7 às 8 da manhã, lá na nossa Igapó FM, eu conversei com o secretário de Assistência Social de Rolândia. E ele disse, olha, isso é muito sério. Se Cambé estiver mandando os moradores de rua para cá, isso é muito sério, eu fui procurar a polícia. Então o prefeito fez questão de falar também a respeito desse assunto, tá? Diz que o Lar Santo Antônio recebe repasses do município para fazer esse atendimento aos moradores de rua e reiterou que não há uma determinação do governo municipal para que moradores de rua sejam levados para outra cidade, não. Que eles foram para lá apenas para pegar o busão para voltar às suas cidades. Bota um trecho aí do que o prefeito disse. Neste caso, a versão que a gente tem até agora dos responsáveis pela casa de passagem é que esses moradores pediram para voltar para suas origens, Arapongas, Apucarana, Rolândia, e desembarcaram na cidade de Rolândia para continuar trilhando até a sua origem. Então a gente continua acreditando no trabalho humanizado que essas pessoas aqui em Cambé têm feito, da casa de passagem. Inclusive tem moradores de Cambé que optam por ficar na rua. A gente dá todo o amparo, dá todo o cuidado, mas eles, por opção pessoal, por uma situação de vulnerabilidade, de vícios, ficam na rua. Então a gente continua depositando confiança no trabalho dos responsáveis, no trabalho da casa de passagem aqui em Cambé, mas todas as investigações estão sendo produzidas para que a gente busque a verdade real dos fatos. Com certeza, é isso que a gente busca. Viu só? Não é só da boca para fora. Quando eu digo para você que a gente precisa ouvir todo mundo que está envolvido, é isso, tá? Significa que a gente tem como dizer quem tem culpa, quem não tem agora? Significa que dá para dizer que não foi um crime que foi feito, foi só um mal-entendido? Não. Isso vai ser apurado pela polícia, isso vai ser apurado pelas autoridades. Mas nós, como cabe ao bom jornalismo, ouvimos o secretário de Assistência Social falando em nome da administração municipal lá de Rolândia. Ouvimos a presidente do Lar, que é responsável por essa Kombi, que levou esses moradores de rua até Rolândia. E ouvimos o prefeito de Cambé respondendo também às autoridades da cidade vizinha, tá? E a gente vai acompanhar de perto a apuração de tudo isso, 1h08.